porque é complexo também. Né? Então, eu penso... Isso me remete para a Teoria Econômica do Crime, de Gary Becker, 1948. E na Teoria Econômica do Crime, o Gary Becker ele criou uma equação, chamada Equação do Crime. E essa equação ela diz que o crime é igual ao benefício menos o custo. Em qualquer lugar do mundo, quando você quer diminuir os índices de criminalidade, você precisa aumentar o custo para o crime. Porque o benefício ele sempre estará lá. Geralmente atrelado à motivação financeira, né, em geral. Em geral, né? Tirando os hacktivismo e tudo mais, coisas, né? exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala no crime como a gente conhece, né, você está falando principalmente de motivação financeira. Então, quando eu falo de aumentar o custo para o crime, eu não falo... o custo não está relacionado só a dinheiro, mas está relacionado ao que tem por trás da decisão de um criminoso quando ele decide cometer o ato ilícito. Me refiro a quê? Primeira coisa, qual a chance de eu ser pego? Uhum. Esse é o primeiro custo que eu vou... Pagar com a liberdade, eventualmente, dele, né? Exato. Então, assim, qual a chance de eu ser pego? Beleza, essa é a primeira conta que o criminoso vai fazer. Depois ele vai falar, se eu for pego, qual a chance de eu ser preso? Essa é a segunda conta que ele vai fazer. Se eu for preso, quanto tempo eu fico preso? Essa é a terceira conta. E aí, eu sempre falo que criminoso não é burro, né? Eles só escolheram um caminho errado, diferente, mas por trás do crime, especialmente nos crimes cibernéticos, você tem pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, e eu diria que muito profissionais. Então, ele olha para tudo isso e fala assim, bom, se eu fizer, sei lá, 5 milhões de reais com golpes e for pego, a chance de ser pego é baixíssima. Porque uma coisa é você estar na rua. Outra coisa é você estar escondido atrás de servidores, VPNs, proxies e por aí vai. Então, rastrear é difícil. Chegar na pessoa é difícil. E quando você chega, você até pode conseguir prendê-la. Mas a legislação, ela quando se criou o Código Penal, não existia crime cibernético. Então, ele foi criado para o momento da sociedade quando ele nasceu, né? Quando os legisladores escreveram as leis, o Código Penal. A gente precisa de uma atualização do Código Penal, né? Para que os crimes cibernéticos passem a ser considerados, diria eu, no mesmo nível dos crimes convencionais. Então, até de ser considerado hediondos aí para ser... Por exemplo, se pegar, sei lá, um crime de pedofilia, na minha concepção, ele deveria ser equiparado aos piores crimes que a gente tem hoje tipificados no Código Penal. Né? Você abusar de uma criança de 4 anos, filmar e vender, tem alguma coisa muito errada. Né? Então, eu acho que também é multifatorial, a gente precisa de uma reforma na legislação, no Código Penal, precisa de uma reforma do sistema penal. Porque, veja, eu sempre fui a favor das pessoas serem responsabilizadas pelos atos delas, sejam eles quais forem. Mas eu não sou a favor de você tratar essas pessoas com desumanidade. Ou seja, se você vai preso, você tem que pagar pelo seu comportamento, mas não pela incapacidade do Estado de fazer, em manter... promover essa reclusão sua. Exatamente. Você precisa ter um sistema penitenciário, no mínimo, humano. Né? Com condições que permitam a ressocialização dessa pessoa posteriormente. E não que ela saia de lá com um doutorado no crime. Isso é um pouco... faccionada. Revoltada com as condições subhumanas. Isso está errado. Tá? Então, às vezes eu falo isso com as pessoas falam, pô, você está defendendo o criminoso? Eu falo, não, eu estou defendendo o direito humano. Eu concordo com você. Porque, no final das contas, eu falo, e se você for preso?
Às vezes eu pergunto, você já esteve numa cadeia? Você já entrou num presídio? Você sabe o que é aquilo? Né? Então, eu acho que essa reforma do sistema penal, do Código Penal, a capacitação das polícias, né? Porque esse tipo de crime, Dario, você não combate ele com confronto, com arma de fogo. Você combate ele com inteligência. Assim como todos os outros crimes. Né? A inteligência é fundamento de uma polícia eficiente. Né? Onde você